Mesmo com o anúncio de retirada de sanções, a cotação atual do barril do petróleo ainda preocupa o mercado. Para a gente entender como que a guerra no Oriente Médio pode pressionar o mercado global de energia, e isso, claro, podendo chegar ao bolso do consumidor brasileiro, eu converso agora com o analista da Levante Inside Corp, o João Abdoni, que é quem entende do assunto. João, seja muito bem-vindo, bom dia para você. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, sempre um prazer participar com vocês. Prazer é nosso, meu caro. Olha, a gente estava comentando aqui que o mercado vive de especulação, ele vive de promessas, né? Donald Trump disse ontem que pretende finalizar esse conflito por parte dos Estados Unidos em breve. E aí o petróleo, como a gente comentou, despencou 1%, a bolsa subiu. Tem essas falas de Trump ontem também, hoje mais cedo, aliás, revertendo toda essa tendência, João, dizendo que não, vai ameaçar o Estreito de Hormuz, ameaçou de novo o Irã. A gente vê agora um pouquinho de queda aqui das coisas. Antes de mais nada, então, queria entender de você esse cenário. O investidor deve ver esses sinais de Donald Trump como um alívio ou só como uma volatilidade aí de curto prazo numa tendência que é de alta mesmo? Eu acho que o investidor precisa reparar se de fato o Estreito de Hormuz ele começa a fluir naturalmente, que ainda não deve estar acontecendo, e também se os bombardeios na região ali do Oriente Médio eles vão parando, né? O Trump usa muita retórica para direcionar ou tentar direcionar o mercado para onde mais interessa a ele, mas né, nem sempre a informação que ele passa ela é contundente, assim, em poucos dias atrás ele falou que a guerra duraria 5 semanas, aí ontem falou que já estava muito perto do fim, agora voltou atrás, então as informações que o Trump vai passando, muitas vezes tem a ver com os interesses dele para além dos fatos, né? O que a gente precisa ver para uma queda e estabilidade dos preços do petróleo é a abertura do Estreito de Hormuz, ou a reabertura. E para isso acontecer com maior tranquilidade, seria de fato a guerra parar, não uma promessa de que ela vá parar, né? Bom, aliás, a tendência é de que não pare, né? Os Estados Unidos saem da jogada, mas a gente tem um grande rival ali do Irã na região, que é Israel. Sobre o petróleo, a Abicom calcula, aqui a gente tem as informações da Abicom, que para igualar o preço do combustível lá de fora, a Petrobras teria aqui que aumentar a gasolina em R$ 1,22, João, e o diesel em R$ 2,74 por litro. Vem a XP Investimentos estimando que se a Petrobras fizesse o reajuste total agora, ela poderia lucrar 28,5 milhões de dólares, né? Dá quase 140 milhões de reais, um pouco mais aí. Então, João, se a Petrobras reajusta, ela salva o caixa, salva dividendos, mas ela derruba o consumo, acelera a inflação. Se não ajustar, ela tem que queimar o caixa dela. Qual dessas duas escolhas o mercado financeiro considera como sendo o menor mal aqui, João? Eu acho que o primeiro ponto que eu acho que seria interessante colocar as coisas elas vão acontecendo pareadas, né? Então, os postos na ponta final, principalmente no diesel, ele já vai repassando a alta dos preços globais para R$ 7, R$ 8, a depender da região. Você tem até postos ali começando a segurar, distribuidoras começando a segurar a distribuição. Em contrapartida, acho que talvez seja importante colocar que a Petrobras ela ganha ali cerca de 35% com a exportação dessa commodity, então ela está exportando a preço de mercado e 65% ela vende no mercado local. Esse 65% ela ainda não repassou o preço. Não é que ela vai perder dinheiro com a alta do petróleo, ela pode deixar de ganhar. Atualmente, a política de preços da Petrobras é de não repassar volatilidade, ou seja, quando o preço do petróleo se estabilizar em algum determinado patamar, ela provavelmente vai fazer o reajuste caso ele seja necessário, uma vez que ela trabalha com uma conta gráfica, esperando que a condição de mercado se estabilize para aí sim fazer o repasse para a ponta final. Repasse esse que as distribuidoras já estão, pelo menos em parte, fazendo. A gente vai ter mais notícias da Petrobras, possivelmente no dia 12. Dia 12 que é quinta-feira, exatamente, que é quando vai ter a reunião ali do Conselho Nacional de Política Energética, João, o CNPE, sobre justamente a importação de biodiesel. Tem uma proposta que sugere que 80% do biodiesel para misturar no combustível seja ali de agricultura familiar e os 20% restantes podem ser importados, o que tem deixado o mercado um pouco receoso em relação a essa importação, porque vai ferir aqui a nossa indústria de biodiesel.
Só que essa estratégia, João, você vê ela como suficiente para mudar o preço na bomba para o consumidor? Ou essa estratégia de mistura de biodiesel, esse volume é insignificante para o tamanho da nossa demanda aqui no Brasil? O que está acontecendo na prática é que as distribuidoras elas estão se atentando aos preços globais e repassando os preços, né? Então, independentemente de como a gente vai fazendo essas movimentações, e aí, no caso, essa entrada adicional de biodiesel importado, ele pode, na margem, afetar, mas não é ali exatamente o que vai mexer nos ponteiros, uma vez que o Brasil tem ali uma das maiores produções sucrocoleiras do mundo, né? E ela tem bastante capacidade de produção ali na gasolina. A gente traz ali diesel, cerca de 30% do mercado internacional. Mas como a Petrobras não tem mais o braço de distribuição, o mercado local, que é privado, vai já se ajustando conforme os preços globais. Então, a gente já tem observado ali na ponta final, na bomba, os preços principalmente do diesel subindo aí nos últimos dias. Nessas altas dos últimos dias, falando de ontem especificamente, a gente tem batido na tecla aqui que o petróleo subiu forte ontem, antes das falas do presidente Donald Trump, $120 o preço do barril. A gente considerando aqui, João, que o combustível é um dos principais vetores de contágio aqui do IPCA, já considerando que a Petrobras vai fazer um reajuste aqui no final das contas, você enxerga o Copom mudando de direção, mudando o guidance que ele deu na última reunião, na última super quarta, mantendo os juros ou diminuindo aquela expectativa de 0,50 ponto percentual para 0,25 de corte na próxima reunião, que é a semana que vem, inclusive? Eu não imagino que o Copom vai mudar o rumo, mas ele pode reduzir a intensidade, né? A gente já observou ali o próprio Focus ali com uma queda menor esperada para 2026 e talvez se o Copom tivesse com um alvo ali entre 50 pontos de corte, talvez ele passe para 25. Mas sem dúvida é um tema importante que tem que ser reavaliado pelo Comitê de Política Monetária e pelo Banqueiro Central, uma vez que certamente essa questão dos combustíveis deve pegar aqui na inflação brasileira nos próximos meses. A gente tem um tempo curtinho aqui, mas eu queria te perguntar até que ponto o investidor enxerga essa falta de reajuste de preço da Petrobras como uma estratégia de dentro da empresa mesmo ou como uma intervenção política? Até que ponto o mercado pode enxergar isso como uma calmaria artificial aqui no Brasil? A partir do momento que a gente tenha uma estabilidade de preços, por exemplo, aparentemente agora ele estaria se estabilizando em cerca de $90 o barril. Se ele passar ali uma, duas, 3 semanas mais ou menos nessa banda, é esperado que a Petrobras faça algum reajuste. A partir da estabilização do preço, se a gente não tiver o reajuste, aí sim pode ser visto como uma decisão ali para tentar reduzir ali o impacto na inflação. Mudam de uma hora para outra, de um minuto para outro, para o mercado basta um boato. E eu volto nesta semana, quem sabe, com o analista da Levante Inside Corp, João Albidoni, aqui na nossa programação. João, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Uma ótima semana a todos. Para você também, um abraço.